E para a gente dar continuidade, realmente ver e aprender o que o Senhor tem para nos falar agora, que é a parte que nós vamos nos alimentar da palavra. Cristiano, tudo bem, graças a Deus, né? Deus abençoe, obrigado por estar aqui também. E obrigado, Leandro, Adriana, Jair, bom, pessoal, todo mundo aqui ligado. Obrigado, jovens. Theo. Hoje, o livro de Hebreus começa a nos trazer lições. São 3 versículos. Inclusive eu conversava hoje, são 3 versículos, estava conversando com minha esposa, que esses 3 versículos iniciais daria para passar dias, se a gente fosse se aprofundar nele, né? E isso é o que é o bom do aprendizado, de entender. E nós vamos ver aqui os predicados de Jesus. E eu gosto sempre, detalhe, as fontes das minhas pesquisas, dos estudos bíblicos, desse aqui a respeito de Hebreus, eu estou usando Raymond Brown, Dr. Hernandes Dias, tá bom? E o Thomas Watson. Então são 3 autores que eu estou usando para trabalhar em cima desse conteúdo, tá bom? E o capítulo 1 de Hebreus, versículo do 1 ao 3, vai dizer assim, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Então, olha a magnitude e o poder dessa palavra, porque o escritor, né, ele começa nos trazendo observações, dizendo assim, olha, havendo Deus falado de muitas maneiras aos nossos pais, Deus Pai falou de muitas maneiras aos nossos pais, diversas maneiras Deus falou, né? E através de quem? Através dos profetas. Nesses últimos dias, agora ele está dizendo, ele nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas. Então são esses 3 versículos, eles têm uma riqueza, nos trazem uma riqueza que é sem palavras, né? Pedro Henrique, boa noite. Uma palavra que é sem igual. Porque nós vamos ver aqui que a carta aos Hebreus, ela vai nos trazer e ressaltar quão grande e incomparável é Jesus, né? E os seus gloriosos predicados que o tornam e nos mostra como Jesus é superior aos profetas, aos anjos, né? Então esse é o nosso Jesus. Então nós vemos aqui a primeira coisa, que nós vemos a partir do capítulo 1 e versículo 1, nós vamos ver aqui a última voz profética de Deus, né? Nós vemos que no Antigo Testamento há sempre voz, os profetas estão falando, mas agora a última voz profética está sendo aqui no versículo 1. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, havendo falado de muitas maneiras aos pais através dos profetas, o Senhor agora, ele fala de uma forma única, decisiva, final e perfeita. Olha que incrível, o Senhor fala de forma perfeita, a sua voz profética consumando e confirmando, tá bem, graças a Deus, né? Confirmando o reinado do Senhor e nos mostrando que dele, por ele e para ele são todas as coisas. E nós vamos ver o Raymond Brown, ele diz que Ezequiel, ele vai descrever
E, portanto, nós vamos olhar em Ezequiel também para a gente conseguir entendendo isso aqui, essa riqueza de detalhes do versículo 1. E ele diz que Ezequiel descreve a glória de Deus. Então, nós vamos para o livro de Ezequiel, capítulo 1 e versículo 28. Ezequiel, capítulo 1 e versículo 28. Nós vamos ver que há sim uma riqueza sem palavras. Ezequiel 1 e 28 diz assim, ó. Vou ler do 26. Por cima do firmamento que estava sobre a sua cabeça havia algo semelhante a um trono, como safira. Sobre esta espécie de trono estava sentada uma figura semelhante a um homem. Olha, preste atenção. Vi como metal brilhante, como fogo ao redor dela, desde os seus lombos e daí para cima. E desde os seus lombos e daí para baixo, via como fogo e um resplendor ao redor dela.